Salmo 46. Aleluia. Você encontrou? É um salmo lindo, lindo, lindo. E eu penso que o Senhor há de falar conosco. Assim diz a palavra do nosso Deus, do verso 1 até o 11. Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Querida, essa palavra é para nós e eu gostaria que você repetisse com muita fé. Diga isto: Deus é o nosso refúgio. Deus é a minha fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e elas também se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Percebe que ao derredor, querido, está um tumulto só. Mas há um rio cujas correntes estão alegrando a cidade de Deus. Há um rio que está no santuário das moradas do Altíssimo. O salmista diz: Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Querido, eu profetizo de olhos abertos que você não vai ser abalado e que ao romper da manhã Deus vai te ajudar. As nações se esbravejam, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Quantos creem, diga amém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito também na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. Querido, olha o que Ele faz com o inimigo. Ele cessa a guerra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança e Ele queima os carros no fogo. Ah, Filadélfia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. E eu penso que o Espírito Santo me permite em dizer que Ele será exaltado através da tua vitória, através da tua família, querido. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos repetir mais uma vez? O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Diga para o teu irmão agora: o Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Aleluia. Vamos orar, queridos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por uma noite tão, mas tão bendita e especial. Eu quero te agradecer, Deus, pela tua presença. Ela é o que nós temos de mais grandioso, maravilhoso. Te agradecer, papai, porque quando nós chegamos aqui, nós saímos daqui, papai, em festa, porque nós temos uma certeza: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Como é bom saber, papai, que tudo à volta pode estar em abalo, mudando, deixando de existir, mas os meus pés estão sobre uma rocha, e hoje o Senhor está dizendo que eu estou dentro da rocha. Faça isso, Pai. Confirma essa palavra no coração dos meus irmãos, e que todos nós possamos sair daqui dizendo: o Senhor falou comigo. Quantos creem, digam amém. E graças a Deus. Aleluia. Na antiga dispensação, ou na velha aliança, o povo de Israel é chamado de povo de Deus. Ainda há poucos dias, uma irmãzinha me perguntou: pastor, mas quem era o povo de Deus? E eu expliquei a ela e eu disse: na velha aliança, o povo de Deus, a Bíblia chama povo de Deus o povo judeu, o que era aliançado com o Senhor na velha dispensação.
Mas a cruz, ela marcou o início da nova aliança. A cruz, querido, constituiu para Deus um novo povo. Um povo de todas as línguas, de todas as nações. Esse povo foi comprado pelo sangue derramado nessa cruz. E nós, de ímpios, injustos, passamos agora a ser considerado também povo escolhido, eleito da parte do Senhor. Amém, querido? Hoje o povo de Deus está aqui reunido. Amém, querido? E dentro dessa nova dispensação, é importante que você possa associar as palavras do Antigo Testamento com as palavras do Novo Testamento. Porque tudo aquilo que Deus dizia que era a respeito do seu povo, fazia sombra através de Jesus Cristo para o povo de Deus hoje. E tudo aquilo que era adversário no passado, a representação do inimigo, também fazia sombra para o adversário das nossas vidas hoje. Por que você está dizendo isso? Porque o Salmo 46 fala de um momento difícil para o povo de Deus. Um momento difícil, querido, de um cerco que estava havendo em Jerusalém. Os estudiosos dizem que o Salmo 46, provavelmente o 47 e o 48 também, ele foi escrito por Ezequias. É um salmo de adoração a Deus, mas é um relato do que Deus fez quando Jerusalém estava num cerco terrível. Havia um rei chamado Senaqueribe, um dos reis mais poderosos que existiu no passado, porque o povo de Deus foi enfrentando vários povos, várias fortalezas, e embora o povo de Deus ele não fosse um povo treinado para lutar, porque se você olhar as dispensações passadas, principalmente o povo, aqueles 3,5 milhões de pessoas, né, contando homens, mulheres e crianças, e mais o gato, o cachorro, os coelhos e assim por diante, era muita gente saindo do Egito. E a Bíblia diz, querido, que quando Moisés foi liderando aquele povo, Deus foi revelando os desafios que estariam à frente. Canaã, embora ela fosse uma verdade de Deus para o seu povo, uma terra prometida, Canaã ia exigir desse povo fé para conquistar. Diga, fé para conquistar. Não é diferente, querido, da nossa vida. Não é diferente dos teus sonhos. Não é diferente, querido, daquilo que Deus tem reservado para você. Porque se na minha vida não tem sido assim, está ali, fácil. Não tem sido assim, querido. Para esse ministério também não tem sido. Eu penso que para a sua vida, querido, também não tem sido. Há algo pronto? Não. Porque em tudo que Deus vai fazer, Ele tem trazido o relacionamento para ser parte do plano. Porque não é somente a conquista, não é somente o colocar a mão, não é somente o entrar na casa nova, não é o somente viver a cura do laudo que chegou e disse eu estou curado. Há todo um relacionamento enquanto esse milagre está sendo feito. Por isso Deus permite alguns cercos na nossa vida. A Bíblia diz que Josué ele assume a liderança do povo e ele, querido, como nenhum outro, eu penso, vai enfrentar povos, querido, gigantescos. Para que você tenha uma ideia, o primeiro desafio após o Jordão é Jericó. E Jericó é uma cidade de uma muralha que todos diziam, não há o que fazer, não tem como passar. Mas um povo que não era adestrado à guerra, um povo que não era ensinado a lutar, tinha um Deus que os fazia vencer. Eu vou dizer novamente, um povo que não era capacitado a lutar, não havia força neles, queridos, eles eram um povo escravo. Mas havia um Deus que os fazia vencer. As nações passaram a dizer, não só de Israel, mas passaram a dizer a respeito do Deus de Israel.
há um Deus com eles. Você vai ver isso muito no livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, o livro de Josué, os livros de Samuel. São períodos da palavra de Deus onde haviam as batalhas. E quando esse povo, querido, ele é um povo que se curvava a Deus, se rendia a Deus, não importava o tamanho do adversário, esse Deus lhes dava a vitória. Aliás, querido, não importa o tamanho dessa batalha, desse inimigo que se levantou, o teu Deus é maior. Você crê nisso, querido? Diga para o teu irmão, teu Deus é maior, querido, teu Deus é maior. O Salmo 46 então fala de uma dessas lutas, uma luta terrível, onde o rei Senaqueribe ele sobe e ele vai conquistando, querido, todas as terras que eles passaram. Era o tempo de um dos principais exércitos da terra, um dos principais impérios, o Império Assírio. Ele sobe, ele vai conquistando, e agora, querido, ele está prestes a entrar em Jerusalém. Ele sitia a cidade, ele cerca a cidade, e ele manda, querido, mensageiros, dizendo que vai entrar. Até aí, querido, eu penso que fazia parte da estratégia de todos os reis que vinham para lutar contra o povo de Deus. Mas Senaqueribe, querido, era um inimigo que falava muito. E ele, não controlando a sua fala, ele resolveu falar do Deus de Ezequias. Ai, querido, que coisa terrível é falar do Deus que você serve. Esse Deus que te cerca, esse Deus que coloca a mão sobre você. Ai daquele que tocar num desses pequeninos. Por que você está falando isso? Porque Jesus está em você. Ai, você crê nisso, querido? Diga para o teu irmão, Jesus mora dentro de você, viu, querido? Você entendeu por que o inimigo luta tanto contra você? Você tem um Deus morando dentro de você, querido. Você entendeu por que o inimigo cerca você e quer destruir a tua família? Porque há um Deus morando agora dentro de você. Você é a representação de Deus na terra. Ah, isso é forte. Você é o representante de Deus na terra. Você crê, amado? Diga para o teu irmão, você é o representante de Deus na terra. Aleluia. E é por isso, querido, que o inimigo te odeia. Ai, diz amém. O adversário te odeia. Você sabe que quando eu ouço isso do Espírito Santo, eu me alegro. Nós não temos nada com o adversário. E assim como Senaqueribe, querido, ele fala demais. E ele diz que vai destruir você. E ele fala que isso não vai dar certo. E ele fala que a porta vai se fechar. E ele diz que a família não vai mais se unir. Senaqueribe, querido, era um rei que não dizia essas coisas, porque a dispensação era outra. Mas ele mandou recados a Ezequias, e eu gostaria de compartilhar com você o que ele disse. Abra a palavra de Deus, querido, no livro do profeta Isaías, no capítulo 36. Essa batalha ela é relatada no livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro de Isaías também. Então, se você estiver lendo a palavra de Deus e encontrar lá em Reis, também está relatado lá. Em Crônicas, também. Que foi uma batalha, querido, que somente Deus poderia dar vitória. Isaías, capítulo de número 36. Eu vou ler alguns versículos, mas depois eu volto para o Salmo 46 e nós terminamos ali. Isaías capítulo 36, você encontrou? Verso 1 e 2. Aconteceu que no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria,
subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Olha o que diz o texto. Ele foi subindo e foi tomando todas as fortalezas que havia. Então não era o caso, querido, da proteção pela muralha. Você vai ver um cerco em Samaria, um dos piores, que aquele soldado passa e ouve duas mulheres dizendo que o cerco estava tão terrível, que havia tanta fome dentro de Samaria, que uma mãe propôs para outra: vamos matar o meu filho, nós damos de comer a todos, e depois amanhã você mata o seu filho e dá de comer aos outros também. Tamanho era o cerco do inimigo. O inimigo não tem pressa, viu, querido? Às vezes ele cerca, e se você não estiver na fé, se você não estiver dentro dessa rocha, ele espera que a provisão acabe, ele espera que a água acabe, para que você saia para ser abatido. Dessa rocha eu não vou sair. Você também, querido? Diga para o teu irmão: dessa rocha eu não vou sair, viu, querido? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Querido, essa rocha tem nome? Essa rocha tem nome? Diga: Jesus é a rocha principal. Aleluia, glória a Deus. Ele foi subindo e conquistando todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabizaque, o seu mensageiro. Ele enviou desde Laquis, saiu de Laquis e foi até Jerusalém. Ele foi até o rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto. Ele parou do lado de uma fonte, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Ele está parado, o inimigo está ao derredor, e agora ele vai mandar uma mensagem para o rei. Verso 13. Rabizaque, pois, verso 13 do mesmo capítulo 36. Rabizaque, pois, se pôs em pé, clamou em alta voz em judaico. Olha, querido, que ele vai falar língua, idioma de Jerusalém. E ele disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Olha como ele já chega, querido, declarando quem era o rei. Assim diz o rei: não vos engane o rei Ezequias, porque esse rei não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor dele, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. O inimigo está dizendo: não confie nessa palavra do rei de vocês. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, saí a mim, e como cada um da sua vide, e coma cada um da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Querido, o inimigo sempre propõe algo, mas o final é morte. Não faça negócio com o teu adversário. Não faça aliança com o mundo, querido. O final é morte. E ele continua dizendo: toma água da tua cisterna até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Lá também tem trigo, lá também tem mosto. É uma terra de pão e uma terra de vinhas. Olha o que o inimigo vai prometendo. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor vos livrará. E aqui, querido, ele faz uma afronta. Porventura, os deuses das nações livraram cada uma da sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate? Onde estão os deuses de Arpade? Onde estão os deuses de Serfaim? Porventura esses deuses livraram eles a Samaria das minhas mãos? Esse rei é arrogante, querido. Quais são eles dentre todos os deuses desses países? Os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor de vocês livre a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles se calaram e não responderam palavra alguma, porque havia um mandado do rei dizendo: não lhes responda. Querido, quando você não sabe o que fazer diante de tanta afronta,
se cale e busque Deus. Não é o momento de justificar, não é o momento, querido, de fazer comparações, é o momento de buscar o Senhor. O inimigo está claro, nós vamos entrar. O Deus de vocês não vai poder socorrê-los. Aliás, que Deus pôde deter o rei da Síria? Ele está dizendo, nenhuma das cidades que nós lutamos venceu o nosso rei. Ezequias está mentindo. Capítulo 37, verso 1, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes. Olha o tempo de humilhação. Se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Querida Filadélfia, meus irmãos queridos, se há um cerco, corra para a casa do Senhor. Há uma luta, corra para a presença de Deus. Aí diga para o teu irmão, você está em luta, querido, corra para a presença de Deus. Corra para a presença de Deus. Há um cerco, pastor. Há um levante. O inimigo chega a zombar, o inimigo fala demais. Aquietai-vos. Corra para a presença do Senhor. No verso 3, Ezequias vai dizer como é o momento. Porque nós não vamos mentir, querido, dizendo que o momento não é difícil. Se a luta está aí, se o cerco, se o inimigo está ao redor. Ele diz, esse dia é dia de angústia. É um dia de vitupérios. É um dia de blasfêmias. Porque chegados são os filhos ao parto, mas não há força para dar à luz. Olha a expressão dele, querido, que coisa interessante. É um momento de muita angústia, porque é como uma mãe que está para dar à luz a um filho, mas ela não tem força para fazer nascer. Isso vai trazer morte. Do outro lado, o inimigo continua zombando. O inimigo agora manda cartas ao rei Ezequias. No verso 11, há um relato dessas cartas. Eis que já tens ouvido o que fizeram aos reis da Síria e todas as terras, destruindo-as totalmente, escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei das cidades de Serfaim, Ena e Vã? Recebendo, pois, Ezequias essas cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, olha o que Ezequias vai fazer. Ele subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou dizendo, querido, agora ele está com a carta da afronta do adversário, ele está na casa de Deus, ele estende as cartas e ele diz, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Ele vai falando da grandeza de Deus, e depois ele diz, inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, os quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Essa luta já não seria mais contra o rei Ezequias. Essa luta já não seria mais contra o povo de Jerusalém. Essa luta agora é contra o Senhor. Dura coisa é cair na mão desse Deus, querido. Amém, amado? Ai, dura coisa é cair na mão desse Deus. E quando ele apresenta as cartas, querido, o Senhor vai mandar a resposta. Capítulo de 29, verso 29, perdão, do mesmo capítulo 37.
por causa da raiva contra mim e por causa da tua arrogância, subiu aos meus ouvidos, a palavra aqui é para o inimigo, subiu aos meus ouvidos, e eis que eu porei um anzol no teu nariz. E você fala demais, então eu vou colocar um freio na tua boca. Vou colocar um freio nos teus lábios, e eu vou te fazer voltar pelo caminho por onde você veio. Querido, esse Deus com você, Ele é cordeiro, mas com o teu adversário, Ele é leão. Diga para o teu irmão, esse Deus com você é cordeiro, viu? Mas com o teu adversário, Ele é leão. Querido, olha o recado desse Deus. Olha o que Ele manda dizer a Senaqueribe. Você fala demais. Você dá exemplos de deuses que não são deuses, mas eu sou o Deus vivo que protege o meu povo. Eu vou colocar um anzol no teu nariz e eu vou colocar um freio na tua boca. E fez. Ai, querido, esse Deus que você serve, Ele há de falar e não fazer? Verso 13, ou melhor, verso 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, você não entrará nessa cidade. O que Deus disse? Não entrará em Jerusalém. Pastor, mas é um cerco, o exército é numeroso, não tinha fortaleza que segurasse, era muito forte o império dos assírios. Mas se Deus disse que não vai entrar, não vai entrar. Aliás, querido, ninguém vai entrar na tua casa, ninguém vai tocar nos seus. Eu estou profetizando aquilo que o Espírito Santo está mandando dizer. Há uma proteção, há um zelo de Deus com você, querido. Ninguém vai entrar nessa cidade, diz amém. Ninguém vai tocar na tua casa, diz amém. Ninguém vai tocar nesta igreja, diz amém. Não entrará nessa cidade, não lançará nela flecha alguma. Olha o que ele diz, não vai ter nem luta. Não lançará flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Tudo isso aqui é linguagem de guerra. Mas ele está dizendo, nada disso vai acontecer. Pelo caminho por onde vier, por esse você voltará, mas nessa cidade você não vai entrar, diz o Senhor. Ai, querido, eu estou vendo esse Deus furioso, viu? Você falou de mim, eu li a carta, eu vi o que meu servo me mostrou. Senaqueribe, aqui você não entra. Inimigo, aqui você não toca. Esse Deus está furioso, querido. Aí diga para o teu irmão, esse Deus está furioso, viu? É, querido. Falaram de você e ele ficou furioso. Ele ama você. Pelo caminho por onde você veio, você vai voltar. Mas nessa cidade você não entra. Porque eu ampararei, olha, eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu um anjo de Deus. Saiu o quê? Quantos anjos? Um anjo. Um anjo de Deus saiu e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados assírios. Querido, mas essa luta parece que é desleal, né? É 1 contra 185.000. Mas é um anjo de Deus, viu, querido? É um anjo de Deus. Diga para o teu irmão, um anjo de Deus, querido, é só um. A palavra de Deus diz que para guardar você, Ele manda alguns. Eu vou colocar anjos ao redor da tua casa. Se um, querido, derrota 185.000, eu fico pensando da proteção que você tem. Você é muito protegido, querido. Amado, você é muito protegido. Diga para o teu irmão, olha, você é muito protegido, querido. Você é... 185.000. Quando levantaram pela manhã cedo, todos eram corpos mortos. Que Deus furioso. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou. Olha, querido, falou e está se retirando.
Se foi, voltou, ficou em Nínive. Sucedeu que estando ele prostrado, estava o quê? Prostrado. Mas estava, querido, servindo o Deus errado. Ele foi para a casa de Nisroque, o seu Deus. Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Olha a casa que não tem Deus, querido. Os próprios filhos tiraram a vida dele. Eles fugiram para a terra de Ararat, e Azaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Eu posso ler o Salmo 46 agora e entender um pouco mais o que Ezequias está dizendo. Senhor é meu refúgio e fortaleza. O que significa a palavra refúgio? Fenda dentro da rocha. Diga: o Senhor é minha fenda dentro da rocha. É o mesmo que dizer: o Senhor. Diga: o Senhor é o meu refúgio. A palavra refúgio significa um buraco dentro da rocha, onde muitos se escondiam. Davi, quando ele estava sendo procurado por Saul, ele encontrou uma fenda entre duas rochas. Lá em Israel, o guia nos contou, era uma fenda por detrás de uma cachoeira, e ele entrava nessa fenda, e ele saía num outro ambiente, onde havia de tudo que ele precisava, para a sua subsistência. Havia animal para caça, havia frutos para o alimento, e havia principalmente proteção. Esse lugar era chamado de refúgio, uma fenda dentro da rocha. Assim como as cidades de refúgio, que eram as cidades que protegiam o homicida, que matava sem culpa. Nós já ministramos aqui. Cidades de refúgio, lugares onde o homicida ficava aguardando o julgamento, mas que o vingador não poderia vingar o sangue daquele que foi morto. Jesus é o nosso refúgio. Eu estou escondido dentro dele. Querido, quando Deus me disse, refúgio é uma fenda dentro da rocha, o Espírito Santo, no mesmo momento, ele me disse: você está dentro de Jesus, e Jesus está dentro de você. Quem há de te tocar? Ezequias disse: a minha segurança, a minha fortaleza é o Senhor. Não é a cidade, não são os muros. O meu refúgio, a minha fortaleza é o Senhor. Socorro bem presente no dia da angústia. Porque Ele não nega, querido, que havia um cerco. Ele não nega que existe um inimigo lá fora. Ele não nega que o momento é difícil. Mas Ele sabia para onde ir, quando não sabia o que fazer. O Espírito Santo tem nos falado, querido, quando você não sabe o que fazer, porque há momentos na nossa vida que nós não sabemos o que fazer, mas você tem que saber para onde ir. Vai para o refúgio. Ai, vai para dentro da rocha, querido. Vai para dentro da rocha em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: vai para dentro da rocha. Vai para dentro da rocha. Agora que você tem a visão da luta, olha o que ele diz: pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele diz: há um rio. Há o quê? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. Do que ele está falando, pastor? Havia um cerco, querido, nas fortalezas, e o inimigo sabia. Ele não tinha pressa. Se ele ficasse cercando, a comida ia acabar e principalmente a água ia terminar. Mas em Jerusalém havia um rio. Havia o quê? Uma fonte. Ezequias, querido, construiu uma cisterna subterrânea do vale de Cedron até dentro da fortaleza, no tanque de Siloé.
Nós tivemos a oportunidade de ver essa cisterna. Ele construiu, querido, uma cisterna subterrânea, onde o inimigo não sabia, tirando água do vale de Cedron e levando para dentro da fortaleza de Jerusalém, na fonte de Siloé. O inimigo estava lá fora, mas quando ele olhava para dentro, querido, Ezequias olhava e dizia: há uma fonte no nosso meio, há um rio. Esse rio alegra a cidade de Deus. A água simboliza vida. Vida simboliza a presença do Espírito Santo. Não há vida se ele não estiver presente. Uma igreja sem o Espírito Santo, não há vida. Uma cidade sem água, não há vida. Por isso que Ezequias diz: o Senhor está no meio de nós. A vida está no meio de nós. Mas lá fora, pastor, está tudo se abalando. Eu ouvi dizer de coisas que é de se espantar. É verdade, querido, o mundo está cambaleando. As pessoas estão cada vez mais distantes. Mas há um rio no nosso meio. A vida no nosso meio. Eu não sou um deles. Você não é um deles. Você é de Deus, querido. O Senhor está no meio da tua causa. Eu estou profetizando de olhos abertos. O Senhor está no meio da tua causa. Mulher, eu vi quando o Senhor mandou te dizer: há um cerco ao seu derredor. Eu estou no meio da tua causa. Aleluia. E Ele está dizendo: essa casa não será abalada. Você não vai ser abalado, querido. Diga para o teu irmão: você não vai ser abalado, querido. O verso 9 do Salmo 46, estou terminando. Ele diz assim: Ele faz cessar as guerras. Houve guerra? Não houve guerra. Ele quebrou o arco. Ele cortou a lança. Ele queimou o carro no fogo. E enquanto o inimigo falava muito, Ele disse para cada um de nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado nas nações, serei exaltado em Jaguariúna, serei exaltado em Pedreira, aleluia, serei exaltado através da tua vida. Mas não haverá uma flecha. Eu vou quebrar o arco do teu adversário. Eu vou arrancar a espada da mão do teu inimigo. Eu vou queimar os carros no fogo. Não haverá nem guerra. Ai, pastor, mas tudo isso que está se levantando, creia no que Deus está falando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Deixa eu agir, deixa eu fazer. Porque quando falaram de você, falaram de mim. Traz a tua causa, Ezequias. Estende diante de mim o teu problema. Porque o meu desejo é que tudo te vá bem.